Olá pessoal, vamos a mais um assunto do nosso treinamento de atmosfera explosiva. Vamos falar um pouquinho sobre combustão, fogo e substâncias inflamáveis. Vamos entender um pouquinho o que pode acontecer com... Bem, vamos lá. Então vamos entender o que é combustão, fogo e substâncias inflamáveis. Primeiro item, combustão. O que é uma combustão? A combustão é reação química exotérmica entre o oxigênio e materiais combustíveis. Em conjunto, o processo se apresenta luz e rápida produção de calor. Onde está parte visível é chamada de fogo. Durante a reação da combustão, são formados diversos produtos resultantes da combinação dos átomos dos reagentes quando ocorre em ar a queima de hidrocarboneto, metano, propano, gasolina, etanol, diesel e etc. Forma centelhas de compostos tais como CO2, CO, H2O, H2, CH4, NOx, SOx, fuligem e etc. Tetraedro do fogo, já que a gente tem na combustão o combustível, o comburente e a ignição, nós temos então uma reação em cadeia, que nós chamamos de tetraedro do fogo. O tetraedro do fogo representa os 4 elementos que devem ocorrer simultaneamente para que haja combustão: comburente, combustível, ignição e reação em cadeia. Após o início da combustão, os combustíveis geram mais calor, liberando mais gases ou vapores combustíveis, sendo que os átomos livres são os responsáveis pela liberação de toda a energia necessária para a reação em cadeia. Vamos entender então. Olha, aqui nessa imagem, no centro da nossa apresentação, nós vemos aí o triângulo do fogo, né, que a gente chama de triângulo do fogo. Hoje, a gente já caracteriza como tetraedro do fogo, que é o combustível, o comburente e o calor, ou a fonte de ignição. Então, o combustível que seria o sólido, o líquido e o gasoso. O comburente é o oxigênio, acima de 13% na atmosfera. Quanto nós temos na atmosfera normal hoje? Caracterizado 20,9%, 21% de oxigênio na atmosfera. Opa! A atmosfera ela está 100% propícia em oxigênio para uma reação em cadeia. Se nós tivermos o combustível, nós já temos o comburente, nós precisamos de quê? De uma fonte de ignição, de um calor, de uma centelha, de uma eletricidade estática. Então, o calor é a energia que provoca essa combustão. Já que nós estamos falando sobre isso, vamos falar sobre o comburente. O comburente é todo elemento que, associando-se quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão na presença de uma fonte de ignição inicial, o oxigênio presente no ar ambiente, e é o principal comburente. Sem a presença de um comburente, um combustível não poderá ser consumido durante a reação química da combustão. Para que ocorra a combustão completa, é necessária a presença de oxigênio a partir de 16% no ar atmosférico. Nesse caso, observamos a presença de chamas. Por isso que, quando a gente combate o princípio de incêndio, a primeira coisa que a gente faz é abafar esse ambiente, é fazer com que o oxigênio desse ambiente seja expelido, seja neutralizado ou caia abaixo de 13%. Para quê? Para a chama abaixar e a gente vai combater esse princípio de incêndio. Talvez não há nem a necessidade de combater esse princípio de incêndio. Quando a gente abafa esse ambiente, a gente faz com que haja a queda do oxigênio no limite que neutralize totalmente a chama.
Quando a porcentagem ou quando a percentagem de oxigênio do ar ambiente compreende a faixa de valores entre 8% e 15%, a queima torna-se mais lenta e torna-se a presença de brasas. Quando a concentração de oxigênio no ar ambiente tornar-se inferior a 8%, não ocorrerá combustão. Também são exemplos de combustibles cloro, bromo, flúor e enxofre. Combustível. O que é o combustível? Combustível é qualquer substância que reage com oxigênio ou outro comburente, liberando energia na forma de calor, chamas e gases. Exemplo: diesel, biodiesel, gasolina, etanol, dentre outros. Substâncias combustíveis. Substância combustível é o termo genérico usado para descrever substâncias que podem formar atmosferas explosivas, tais como gases inflamáveis, líquidos inflamáveis ou combustíveis, poeiras e fibra-combustíveis. Gases inflamáveis é aquele que, quando misturado com ar em determinadas proporções, forma uma atmosfera explosiva. Exemplo: acetileno, hidrogênio, monóxido de carbono, gás sulfídrico, amônia, metano e etc. Líquidos inflamáveis ou combustíveis inflamáveis é aquele que emana vapor em determinada temperatura, capaz de, quando misturado com ar em determinadas proporções, forma uma atmosfera explosiva, ou que, quando pulverizado, suas gotículas dispersas no ar em determinadas proporções, formam uma atmosfera explosiva. Exemplo: álcool, acetileno, gasolina, hexano, benzeno, amilmetilcetona, óleo BPF, óleo combustível pesado derivado de petróleo com baixo ponto de fluidez. Conforme descrito na NR20, líquido inflamável é qualquer líquido com ponto de fulgor igual ou inferior a 60 graus Celsius. Já líquido combustível é qualquer líquido que tenha o ponto de fulgor igual ou superior a 60 graus Celsius e igual e inferior a 93 graus Celsius. Então tem uma diferença aí, nós temos que saber associar essa diferença entre os pontos de fulgor de líquido inflamável e líquido combustível. Poeira ou fibra combustível, o que são? São pequenas partículas que, dispersas no ar em determinadas proporções, formam uma atmosfera explosiva, ou que, quando se depositam sob o efeito de seu próprio peso, podem queimar ou se incandescer no ar. Exemplo: alumínio, magnésio, carvão, enxofre, cevada, trigo, dentre outros. Podemos também encontrar a presença de atmosferas explosivas formadas por poeiras e fibras em minas de carvão, onde o processamento do carvão produz poeira, em indústrias de móveis e mercearias, serralherias, onde a presença de poeiras condutivas, como alumínio, ferro, dentre outros, podem contribuir com a formação da atmosfera explosiva e conduzir eletricidade. Em usinas de canas-de-açúcar industriais e alimentícias, farinha de trigo e farelo de milho, e indústria têxteis e papeleiras, devido ao processamento das fibras de algodão e da celulose. Quanto mais fina e seca é a partícula de poeira, maior será os riscos de explosão. Então fica aí exemplo de alguns locais e alguns produtos que podem entrar em combustão, podem fazer com que aconteça um acidente com explosão e incêndio. A medida padrão para a classificação da poeira é em torno de 60 micra e para as fibras acima de 500 micras. A maioria dos pós e fibras de materiais orgânicos possui uma concentração mínima de explosividade, variando normalmente em torno de 20 gramas até vários quilos
por metros cúbicos. Operações de carregamento e descarregamento de grãos em silhos e armazéns podem gerar pó, e este poderá se acumular no solo ou permanecer em suspensão. O contato desta nuvem de poeira com ar e uma simples faísca de tomadas em interruptores comuns ou com superfícies aquecidas de um equipamento poderá produzir o risco de explosão. Então, pessoal, olha só, parece simples uma atividade dessa, mas a gente observa aqui que sim, essas atividades e essas poeiras, elas podem ter uma combustão, entrar em uma combustão e acontecer uma propagação, acontecer uma explosão, acontecer um fogo, algo indesejado nos locais onde a gente realiza as atividades. Então, pessoal, já que a gente está falando sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de fontes de ignição. Ignição é a energia mínima que deve ser fornecida por uma chama, centelha elétrica ou fonte de calor e uma mistura combustível para que esta possa iniciar a propagação da combustão. As fontes de ignição elas podem ser geradas por equipamentos elétricos, tais como interruptores, tomadas, botoeiras, painéis elétricos e etc. Superfícies quentes de equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como luminárias, motores e sensores, motores, sensores, transmissores, etc. Correntes parasitas, aparelhos eletrônicos portáteis, tais como telefones celulares, máquinas fotográficas, chamas abertas, descargas atmosféricas, superfícies quentes, tais como os aquecedores e tubulações de vapores ou fluido térmico, calor radiante, cigarros acesos, cortes e soldas de metais, ignição espontânea, calor de fricção ou faíscas, eletricidade estáticas, fornos, chaminés e equipamentos de aquecimento, fornalhas. Na indústria, podemos encontrar diversos tipos de fonte de ignição, tais como eletricidade, eletrônica, descargas atmosféricas, eletrônicas, térmica, mecânica, química, são catódica, energias radiantes, entre outras. Vamos explicar agora cada tipo. Eletricidade. Os equipamentos elétricos podem gerar centelhas, faíscas, curto-circuito, arcos elétricos e eletricidade estática. É comum a ocorrência de incêndios e explosões devido à formação de arcos elétricos e curto-circuitos em instalações elétricas. Em áreas classificadas, é muito importante o correto dimensionamento, instalações e manutenções dos aterramentos, pois é um dos principais equipamentos de proteção. O aterramento é uma ligação de baixa resistência à terra, descarregando as faltas, curtos circuitos e eletricidade estática para a terra. A superfície quente de equipamentos elétricos pode contribuir com a ignição de substâncias combustíveis. As centelhas e faíscas de tomadas, interruptores, entre outros equipamentos elétricos, podem ativar a ignição de gases, vapores, poeiras e fibras combustíveis. Exemplos: fiação abertas, painéis elétricos mal cuidados, contactores, botoeiras, luminárias, que não são EX, interruptores, tomadas, disjuntores, fusíveis, motores e etc. Todos esses equipamentos para atividades em locais onde são consideradas atmosferas explosivas, eles têm que ser equipamentos caracterizados EX. Mais à frente a gente vai se fazer conhecedor desses equipamentos. Eletrônica. Hoje, a grande maioria de eletrônicos portáteis utilizam as baterias de íon. Os íons de lítio armazenam o dobro de energia, quando comparados com outros tipos de bateria. São mais leves e econômicos. Estas baterias exigem muito cuidado, pois explodem facilmente, devendo-se evitar exposição a temperatura superior a 50 graus Celsius ou à luz do sol. Exemplo: sensores,
transmissores, circuitos eletrônicos. Descarga atmosférica. As descargas atmosféricas são descargas elétricas que ocorrem devido ao acúmulo de cargas elétricas entre as nuvens, da nuvem para o solo, ou nos casos mais raros, do solo para a nuvem, quando o campo elétrico produzido por estas descargas elétricas excedem a rigidez dielétrica do ar, capacidade isolante. Em um determinado local da atmosfera, dentro das nuvens ou próximo ao solo, inicia-se um rápido movimento de elétrons e de uma região de cargas negativa para uma região de cargas positiva. Este fenômeno é conhecido como raio. A intensidade de um raio pode atingir valores superiores a 20 kVA, ou seja, é uma força muito grande, é uma descarga muito grande que pode matar inúmeras pessoas, diversos animais e causar danos tanto a pessoas quanto a equipamentos. Por isso, esses equipamentos devem estar aterrados, têm que estar bem seguro para uma aplicação de atividade. Os para-raios são os equipamentos de proteção utilizados para a proteção das edificações contra as descargas atmosféricas. De acordo com a NBR 5419, deve ser feito ao menos uma vez por ano a medição do sistema de proteção contra a descarga atmosfera, o famoso SPDA. O para-raio poderá ser do tipo Franklin ou gaiola de Faraday, para edificações com mais de 60 metros de altura é utilizado o método gaiola de Faraday. Em um sistema de proteção de edificação contra a descarga atmosférica, são instalados captores no topo das estruturas conectados a um cabo condutor terra que conduzirá a descarga atmosférica a uma haste de aterramento. Para sua eficácia, este conjunto de aterramento deverá ser bem dimensionado e instalado, oferecendo uma baixa resistência de aterramento. Eletrostática é o fenômeno físico relacionado a cargas elétricas estacionadas, paradas. Ocorre a concentração de cargas elétricas, elétrons, na superfície de um material. Esta carga elétrica produz um campo elétrico que pode ser medido e pode afetar outros objetos à distância. O nosso corpo pode acumular eletricidade estática através de diversas atividades que realizamos ao longo do dia, como andar em um piso com carpete, sentar e levantar em sofás e cadeiras, colocar e remover agasalhos de lã no corpo, atritando o pente no cabelo e etc. Portanto, um corpo ou local poderá ficar carregado positivamente por falta de elétrons ou negativamente por excesso de elétrons. Para a proteção contra a eletricidade estática, o principal equipamento de proteção é o aterramento. Em plantas industriais, como áreas classificadas, o aterramento deverá ser bem dimensionado, instalado, conectado e ter uma boa manutenção para garantir a proteção contra os riscos de explosões devido à formação de eletricidade estática proveniente da fricção, transferências de líquidos inflamáveis, atritos de grãos em silos e armazéns e rolamentos e etc. Térmica. Os equipamentos em condições normais de operação sofrem aquecimento. O aquecimento dos equipamentos de processo podem contribuir com a formação de atmosfera explosiva em ambientes com a presença de gases e vapores inflamáveis, poeiras e fibras combustíveis, etc. O contato de um gás inflamável com a superfície aquecida de um equipamento poderá ignizar uma atmosfera explosiva. Por esta razão, os equipamentos, exemplo, possuem o controle da temperatura de superfície
evitando assim que o mesmo possa atingir a temperatura de autoignição de um gás. Qualquer falha interna em um equipamento provocando o aquecimento de peças e componentes internos poderá contribuir com o aumento da temperatura de superfície do mesmo. Exemplo: aquecedores a gás ou elétrico, tocadores de calor, equipamentos elétricos, efeito Joule, fornos, solda, motores de combustão interna, trabalhos a quente e etc. Mecânica. Em plantas industriais onde se processam produtos na forma de grãos, durante o processamento podem ocorrer a formação de poeiras devido ao atrito entre eles. Se os grãos tiverem propriedades combustíveis e estas poeiras estarem em suspensos ou ficarem depositadas sobre estruturas ou locais de difícil acesso, ao se misturar com o ar na presença de uma fonte de ignição, poderão ser ignizadas. As partículas devem, entretanto, estar afastadas entre si, de maneira que, apesar da existência da fonte de ignição e da consequente combustão local, não seja permitida a propagação instantânea do calor de combustão às partículas localizadas nas camadas mais internas, devido à insuficiência de ar. Desta forma, a queima se dá por camadas, em locais onde as poeiras estejam depositadas ao longo da jornada de trabalho como empilhadas, armazenadas em entulhos, depósitos e outros. A ignição que ocorre em camadas deve ser tomada como cuidado para evitar que o material depositado em estruturas, tubulações e locais de difícil visualização e limpeza seja colocado em suspensão, formando a nuvem de poeira, que evoluirá para sua explosão. As explosões ocorrem frequentemente em unidades processadoras, onde as poeiras têm propriedades combustíveis. Porém, é necessário que as mesmas estejam dispersas no ar e em concentrações adequadas. Isto ocorre em pontos das instalações onde haja moagem, descarga, movimentação, transportes, etc. Desde que sem controle de exaustão e que existam os fatores desencadeantes. Geralmente ocorre em instalações onde são processadas farinhas de trigo, milho, soja, cereais e mais uma grande variedade de produtos agrícolas. E ainda particulados, açúcar, arroz, chá, cacau, couro, carvão, madeiras, dentre outros. Químico. Os produtos químicos podem reagir de forma violenta entre si, ou com o oxigênio do ar, ou com água, produzindo fenômenos físicos tais como calor, combustão ou explosão, ou ainda produzindo uma substância tóxica. As reações químicas perigosas tanto podem ocorrer de forma exotérmica quanto podem provocar a liberação de produtos perigosos, fenômenos que ocorrem muitas vezes simultaneamente. Para prevenir os riscos devido à natureza química dos produtos, devemos conhecer a lista de substâncias químicas incompatíveis de uso frequente em laboratórios a fim de observar cuidados especiais na estocagem, manipulação e descarte. Abaixo segue uma tabela na qual descreve as substâncias, a incompatibilidade e a reação. Depois vocês deem uma olhada, uma lida nesse material, vocês estarão recebendo para se familiarizar. Muito bem, pessoal, muito bem. Terminamos agora mais um conteúdo programático do nosso treinamento de atmosfera explosiva. Falamos sobre os temas que estão dentro de combustão, fogo e substâncias inflamáveis. Mais uma vez eu reforço, leiam seu material didático, façam proveito desse conteúdo que a gente disponibilizou para vocês, para que vocês adquiram mais conhecimento. Venham comigo, vamos para a nossa próxima videoaula.